Pessoal, meu nome é Sônia, eu participo de um cineclube em Campinas chamado Cineclube Outubro, que exibe filmes no MIS, Museu da Imagem e do Som. Atualmente, com a pandemia, nossas atividades estão todas à distância, né? Infelizmente, porque a gente sente muita saudade, tem muita vontade de estar junto, pertinho. Por enquanto, não é possível. Estamos aqui hoje para a oficina de cineclube. A proposta de hoje é assistirmos um filme chamado Seams, que significa costuras. Esse filme é de um diretor brasileiro que hoje está fazendo bastante sucesso, ele chama-se Karim Ainu, é cearense, da cidade de Fortaleza, é um cineasta que alçou voos, hoje inclusive está fora do Brasil, né, produzindo cinema com equipes de cineastas franceses, alemães, hoje vivendo em Berlim. Esse filme que nós vamos ver hoje, ele fez com 25 anos de idade, é sobre suas tias-avós, que viviam no Ceará, né? Então o filme já está completando aí quase 30 anos, esse curta. Não é bem um curta, na verdade são 28 minutos, é um média. Vale a pena vocês depois, quem ainda não conhece o Karim Ainu, procurar ver. Ele tem filmes maravilhosos que vêm inclusive sendo premiados em vários festivais no Brasil e em outros países. Por exemplo, o filme de 2002 dele, maravilhoso, chama-se Madame Satã. Em 2006, ele fez um outro filme que também entrou assim na categoria dos melhores filmes do mundo, chama O Céu de Sueli. E mais recentemente, no ano passado, ele foi diretor do filme Uma Vida Invisível, que foi indicado para concorrer ao melhor filme estrangeiro no Oscar. E não esquecer também de um outro filme dele, maravilhoso, lindo, que eu gosto muito, que tem no YouTube todinho, que se chama Eu Viajo Porque Preciso, Volto Porque Te Amo. São filmes belíssimos, de muita sensibilidade, poéticos, muito criativos, e que vocês vão gostar. Então, hoje, nós vamos assistir o Sims, um média-metragem, feito por ele ainda muito jovem. Vamos assistir e voltamos depois para o debate. Vamos lá. Que me chamou muita atenção, como que as nossas avós, nossas tias, nossas mães, bisavós sofreram repressões muito grandes e viveram debaixo dessa submissão, sendo que todas elas inteligentes, talentosas, né? Com muito, mas nem todas elas se realizaram na vida devido à opressão, principalmente cultural, né? O machismo, a falta de espaço que era dada a elas. E eu lembrei que eu posso fazer um filme também das minhas avós, das minhas tias, que eu vou achar muitas falas muito semelhantes. E eu tive uma empatia muito grande com todas elas, me coloquei no lugar delas e fiquei muito feliz desse sobrinho ter lembrado dessas tias com tanto carinho, porque hoje em dia nós saímos da terceira idade, passamos para a melhor idade, fomos carimbadas e agora somos grupo de risco, né? Então, assim, ainda existe uma dificuldade muito grande para nós e nós devemos lutar com as nossas filhas, nossas netas, nossas bisnetas, nossa família, do modo geral, nossos netos, né? Para que eles não repliquem esses tipos de pensamento dentro da família e que geram tanto sofrimento, e que o amor deve ser o fio condutor, porque todas elas transmitiram muito amor, mas muita repressão também. É isso que ficou para mim. É muito interessante, né? Eu acho que quando ele inicia ali colocando o que a escritora diz que o nosso país é um país agressivo, é machista, é um país onde ele vai trazer a história da mãe e
da avó e das tias, ele traz ali ele traz para a gente uma poesia, né? Eu senti, assim, como a Elaine falou, essa questão da repressão, essa questão do machismo, que pode ser que lá no Nordeste ele era mais escancarado, né? Mas nós tivemos, sim, para quem não é do Nordeste, eu acho que o machismo, nessa época que as tias avós dele viveu, a avó, foi uma época, assim, era velada, mas ele trouxe numa sensibilidade muito grande, porque quando você filma ali alguém e essa pessoa está falando ali o que ela sente, né? Ela demonstra para gente. O filme é de uma sensibilidade muito grande. Obrigada, Sônia. Acho que valeu muito a pena assim esse momento. E eu já até deixei ele lá no computador, que eu estou no celular porque eu estive com problema com a câmera do computador. Mas coloquei para assistir, vou assistir de novo, porque ele traz aí para a gente uma liberdade, ele traz para a gente aí questionamentos, onde eu anotei aqui uma muito interessante, que uma delas coloca quando avisa, né? Ela descobre que o marido morreu, quem de um homem escapa, 100 anos vive. Então, olha a dureza disso, né? Olha o que significa isso, o que aquele casamento representava para aquela mulher. Então, isso é um momento aí muito, assim, de muitas reflexões, né? Acho que vem aí a questão de homofobia, né? Vem a questão aí que ela coloca, né? A mulher que saiu para trabalhar fora, quando a tia responde lá, Juju, né? Eu trabalho porque eu preciso, né? Porque a mulher que trabalhava fora, como ela coloca, né? É uma pessoa que não tinha ali valores, né? Uma pessoa que era desconsiderada ali pela sociedade. Então, foi um momento muito delicado, um momento muito importante, né? Um momento aí de muita amorosidade mesmo, né? Que eu acho que é isso que a gente precisa, de respeito, né? De direitos humanos, né? Eu acho que isso traz para a gente aí inúmeras reflexões. Eu Obrigada. gostaria de falar, assim, que eu achei o filme de uma sensibilidade muito grande e que uma frase, assim, achei muito interessante, ele, um menino que foi criado só por mulheres, ter essa visão do universo feminino, né? E uma frase que ele falou que eu achei, assim, que é marcante. Quando ele fala delas, ele fala um patriarcado de mulheres. Ele não fala num matriarcado. Porque elas, embora elas fossem chefes de família, fossem fortes, fossem batalhadoras, cuidassem das próprias vidas, porque todas tiveram que assumir, pelo que eu entendi, essa posição, elas ainda assim reproduziam o sistema patriarcal. Elas não se consideravam, enquanto mulheres, suficientemente donas de si. Gostei muito, muito. Não tinha assistido nada desse diretor, achei assim muito bom. Vou procurar assistir outras coisas dele. Muito obrigada. Quando eu olho esse filme, primeiro, a apresentação que faz, né? Historicamente, é super legal saber que, bom, é de um passado, que é uma história sendo construída, né? E uma história sendo construída, quer queira ou não, por pessoas que foram colonizando o nosso país e que tinham uma dureza ou uma necessidade da dureza, não sei se isso, tá? Mas também acho que a gente vai aprendendo, ninguém ficou estável, tá? Do tempo delas, 30 anos, não, sei lá quantos anos atrás, elas estão com 80 e pouco nessa época. Então, pensa bem, as pessoas nunca são as mesmas. E os meninos, homens, eles também foram aprendendo a ser outras pessoas. Eles não são só, mesmo na época, eles não eram só aquilo. Eles eram outras coisas também, né?
Então, isso para mim é fundamental. Mesmo, eu acho que as mulheres contribuem muito nesse filme, nos faz lembrar de muitas coisas, eu achei sensibilíssimo, e acho mesmo que bom que a gente vai aprendendo, né? Homens, mulheres, humanidade, vai aprendendo. É isso. Eu concordo com o que a Eliana falou, né? Tem essa carga, a carga de patriarcado não está só no papel do homem, né? A mulher, naquela época, aprendeu também a estar submetida a esta situação. Mas o que eu achei bastante interessante no filme foi que agora, na narrativa delas, com mais idade, elas conseguem olhar para trás e significar o que elas viveram para uma realidade que não é mais aquela, né? Naquela época, as mulheres eram tratadas como se fossem mulheres diferentes quando iam trabalhar, né? Hoje em dia são outras coisas. Naquela época, a mulher que usava saia curta, enfim, conseguem fazer esse pareamento e mudar a posição, apesar de terem sido criadas, né, e submetidas a essa coisa do patriarcado absoluto, né? Que deveriam estar. Uma das irmãs que o marido, ela sempre teve muito bem de vida, mas o marido tinha amante, enfim, toda essa submissão, né? O que eu achei bastante interessante é o ressignificar numa idade mais avançada. Obrigada. Os homens, o que acharam do filme? Você veja que a sociedade patriarcal era a mesma tanto para os homens quanto para as mulheres, como a última pessoa que falou assinalou. Não sei se vocês assinalaram no filme que aquela Maria que tinha mandado, não sei, que tinha recebido não sei quantas cartas, na realidade tinha sido boicotada pela tia que não lhe passou as cartas. Então, hoje de manhã eu estava ouvindo no rádio um comentário sobre essa reforma da via administrativa, e eles falavam o seguinte: não sei qual sociólogo estudou como foi constituída a sociedade brasileira. Dessa constituição da sociedade brasileira nasceu como são esses processos administrativos. E do mesmo jeito, a vida anterior, o casamento como era há 50 anos atrás, evoluiu, tanto para os homens quanto para as mulheres. O filme, por uma questão do diretor, é mais ligado para as mulheres, mas ele poderia também fazer um filme sobre os homens, e a gente ia ver também que 50 anos atrás as atitudes eram também aberrativas. Eu queria falar uma coisa. Eu fui professora muitos anos de crianças pequenas, de 6, 7 anos de idade. Depois trabalhei com mais velhas e depois fui trabalhar com professores, na formação de professores. Mas quando eu trabalhava com os pequenos, era muito comum ver aquela contradição dos meninos com as bonecas. Então, as meninas tinham as bonecas, elas tinham aqueles vestidos que a gente tinha na sala de aula, aqueles sapatos altos, aquelas coisas. E os meninos tinham vontade de chegar perto desse universo, desses objetos, e alguns tinham tantas limitações com 6 anos de idade e não conseguiam. Alguns pegavam a boneca no colo, outros não. E uma vez um garotinho disse assim: menino não pega boneca. Daí eu provoquei, disse: mas quando você crescer e for pai, tiver um bebezinho, você não vai querer pegar o bebê? Não, quem vai pegar o bebê é a mulher ou ele vai ficar no carrinho. Aquilo, por certo, era fruto de uma educação muito machista. Isso faz poucos anos, 20 e poucos anos, vamos por aí. Aí, quando eu tive filha, eu tive uma filha. Então, assim, a mãe amamenta o bebê. Mas quando o bebê vai para a mamadeira, a primeira mamadeira foi o pai que deu. E aquela visão
que a mulher tem do pai cuidando do bebê é tão bonita, é tão legal, porque ao mesmo tempo que dá uma liberdade para a mãe, dá uma alegria do pai, que é o homem poder realizar esse afeto. O homem não tem que ser o durão, o homem não tem que dizer o filho não é coisa minha, porque ele tem o desejo da afetividade. Então, a educação machista que separou o papel da mulher, o papel do homem, não é ruim só para a mulher. Ela faz o homem também sofrer. Em alguns momentos, ele pode achar que tudo bem, porque ele está no papel do mando, do comando, é a vontade dele que prevalece. Mas, em muitas situações, não. Ele também é reprimido, ele não pode manifestar outras formas de sentir, né? E nesse filme aí que o Corazzini, né, Celso, lembrou aqui agora, que vocês viram que aquela história da Maria vai perpassando, né? Então, vai entrevistando as tia-avó, vai contando a história delas e vai perpassando aquela história. E o que é aquela história? É um amor que não pôde se realizar. No final da vida, depois de 30 anos separados, eles até se encontraram. Tiveram alguns momentos, se encontraram, mas já não dava mais, já não dava mais para viver aquilo. Tinha passado a oportunidade de viver aquela relação afetiva. Então, o filme também mostra isso, eu acho, essas mulheres que também fruto de uma série de condicionamentos sociais, formas de se relacionar, de ser homem, ser mulher, também leva a impeditivos da relação afetiva, né? E fica alguma mágoa ou um conformismo, alguma coisa, talvez, elas não contaram ali para nós, nas falas delas, de outras coisas, elas podiam ter falado mais, porque, por certo, essa relação com esses maridos não foi só o que elas contaram algumas coisas, não contaram tudo. Então, tem tudo isso, é complexo, né? A relação é complexa. E uma última coisa, para voltar aí também para vocês, quando eu escolhi esse filme, eu escolhi baseada num raciocínio que era anterior, que era assim, se não tivesse a pandemia, a gente ia fazer tudo presencial. O presencial não ia ter esse filme. Todos iam ser longas, um por mês, longas. E o temão geral era compreender a sociedade brasileira através do cinema. Eram outros filmes. Era um da colônia chamado Desmundo. Depois eu vou pôr aqui no chat para vocês. Vocês podem ver da internet. O Desmundo e as mulheres durante a colônia. As mulheres que vinham de Portugal para serem casadas com homens aqui. Elas vinham jovens, com 14, 15 anos, né? Submetidas... Tem um livro do A Muralha. Isso, retrata tudo, e esse filme é lindo, chama Desmundo. O outro filme era o Barão de Mauá, que é um homem que tinha um projeto de industrialização para o Brasil, aí ele vive todo o embate com Dom Pedro e toda aquela aristocracia, nobreza, que tinha uma visão mais arcaica de um Brasil agrário. Bem, a gente ia discutir outras coisas a partir do cinema, pensando a sociedade brasileira. Este de hoje foi porque tinha que ser mais curto, eu fui atrás de algum cineasta atual, peguei uma coisa dele do passado. Esse filme, dá para pensar a sociedade brasileira, né? Dá para pensar a partir do recorte das falas das mulheres aí. Mas era isso. Tenho, assim, uma certa identificação aí, eu não conheci o filme, mas tenho uma certa identificação, porque eu também tenho minha mãe e minhas tias ainda vivas, né? Elas todas já sem marido, né? E eu sou conhecido lá como o bendito fruto entre as mulheres, porque geralmente só eu que estou lá de homem no meio da minha irmã, das minhas primas, das minhas tias, enfim. Agora, uma coisa que eu notei que uma delas uma vez me falou, e eu vi que ele fala aí no filme também, é que muitas vezes a mulher casava para sair de casa. Ela queria ter a casa dela. Até uma frase aí do filme é esse, né? Porque, assim, ela tinha uma ilusão de que se ela saísse da casa dos pais, ela ia ter um pouco mais de liberdade, mas não tinha, né? Ela só saía do domínio do pai, né, para passar para o domínio do marido. E essa questão também que ele coloca aí, de que as mulheres não tinham... a relação com os maridos não era assim tão forte, né? Porque
os maridos sumiam, iam embora e não tinha problema nenhum, né? Elas tocavam a vida delas na boa, né? Não lamentavam. O único fato que, assim, de certa forma, gerou um lamento foi o caso que ele conta da Maria, né? Que era, vou dizer, era o único ali que talvez desse certo, né? Que até 30 anos, mesmo sem estar juntos, eles chegaram a se encontrar, né? E dá a impressão assim que havia uma certa inveja de quem dava certo, né? Porque primeiro a pessoa alega que não queria que o casamento desse certo porque o cara não era rico, né? Não tinha dinheiro e tal. Como se isso fosse muito importante, porque a maioria ali não casou com pessoa rica, né? Uma aí que fala que ela teve tudo que ela precisava, mas não quer dizer que ela casou com uma pessoa rica, né? Agora, um negócio que eu vi que é en passant, que ele fala en passant ali, que não tem muito a ver com o problema das mulheres, mas é que ele fala sobre a tia, né? Acho que era uma das tias que estava doente, na cama, imobilizada, e ele questiona se era melhor ela continuar daquele jeito ou partir, né? Ele fala até dessa forma. Que é uma questão também muito pouco discutida, né? Aí ela foge um pouco da questão da mulher, enfim, do machismo e tal, e passa para a questão que é o que você faz quando a pessoa está velha, não tem quem cuide dela, né? E uma ali também fala que o sonho dela era ir morar com a filha, né? E é uma situação bastante delicada que no Brasil não se discute, né? A questão seja de eutanásia, seja de aborto, essas questões não são, ainda mais atualmente não vem à baila para discussão, né? Parece que é proibido, né? E é uma questão muito, você ter uma vida sem o mínimo de dignidade é complicado, né? Então, e você não tem direito assim, a não ser que você consiga um suicídio assistido, você não tem direito de acabar com a própria vida, né? Às vezes não tem nem condições de acabar com a própria vida. Então é uma questão que não é o principal do filme, mas é uma questão, eu acho, bastante interessante de se discutir também. É isso. Então, vou dizer, eu achei assim, bem triste assim, o filme, né? Retrata assim, uma época que daria para dizer uma sociedade arcaica, né? E a dominação desse patriarcalismo, né? Levando a muita repressão, né? Muita frustração e muita contenção, inclusive, dos sentimentos, né? Então, embora trate aí especificamente dessas mulheres, né? Mas acho que, no geral, existia tanto homens quanto mulheres nesse período, muita repressão, né? E muito pouca expressão de sentimentos, né? Então, assim, uma situação de muita frustração em cada uma dessas pessoas, né? De não ter desenvolvido projetos próprios, né? Uma ou outra que talvez se lançou mais, né? Na vida, mas eu vi assim, no geral, uma situação de frustração e por isso muita tristeza e muito conformismo, né? Com aquilo que acontecia naqueles períodos, né? Então, é uma coisa que acho que marca, a gente for analisar, são raízes da nossa sociedade, certamente. Hoje em dia ainda restam muitos resquícios desse patriarcalismo, dessa situação, né? E ainda existem muitas pessoas que renunciam aos seus próprios desejos, aos seus sonhos, né? E se acomodam ao que a sociedade coloca, né?
como limites e expressão, né, do sentimento, da afetividade, o que é conveniente e o que não é conveniente ser manifestado socialmente, né? Então, acho que evoluímos muito, mas ainda aceitamos muito esses mandatos sociais, né, que reprimem principalmente a diversidade das pessoas, né, que cada uma tem o seu modo de se expressar e se desenvolver como pessoa, mas que muitas vezes ficam embotadas pela repressão social, pelos que a sociedade coloca como valores, o que é socialmente bem visto e o que não é recomendado no comportamento, né? Então, embora retrate uma época muito mais triste, né? Muito mais sofrida e muito mais reprimida, mas acho que ficam ainda muitos resquícios nos tempos atuais e que o filme nos faz refletir, né? O que a gente deve trabalhar em nós para nos libertarmos desses condicionamentos que a sociedade impõe, né? Então é isso. Agradeço aí a oportunidade de estar conhecendo esse novo filme aí. Gostei bastante aí. Obrigado. Boa tarde a todos. Meu nome é Cássia, a minha câmera está com problema, então eu vou falar assim sem câmera. Eu sou escritora e o meu livro mais recente chama-se As Filhas de Eva, e eu trabalho, é um romance, mas eu trabalho a violência sobre as mulheres em diversas épocas e em diversas sociedades, né? Isso fez com que eu mergulhasse na minha própria história, na história de outras mulheres, de outras épocas, das minhas tias, da minha avó, mas também fez com que eu visse a violência em outros países, né? Eu fui consultora da ONU durante um tempo, então eu estive no Timor-Leste na época da guerra, e ali tinha um grupo de mulheres que haviam sido estupradas, e eu vi essa violência em várias modalidades, né, em várias épocas e várias modalidades. Eu acho que o filme traz uma dessas modalidades, né, que é a modalidade da submissão, do silêncio e da reprodução por outras mulheres deste modelo, né? E eu queria trazer uma contribuição para a gente refletir um pouco sobre o que a gente vive hoje no Brasil, com tantos assassinatos de mulheres, né, por parte dos seus parceiros, mas do ponto de vista da saúde, a gente tem uma portaria hoje que obriga as mulheres que foram vítimas de estupro a olharem para os seus fetos antes de terem o direito ao aborto. Eu acho que isso é a suprema violência em cima da mulher. Eu acho que a mulher que já sofreu a violência do aborto, que encontrava no médico um acolhimento, mas que agora ele faz o papel de policial, ou seja, ele tem que interrogar a mulher e não acolher a mulher. Então, ela sofre a sua segunda violência no atendimento médico. Depois, ela sofre uma terceira violência, quando chega a polícia, porque agora ele é obrigado a chamar a polícia, e aí uma quarta e última, que eu acho que é uma violação digna de quem apoia torturadores, que é você submeter a mulher a olhar para o seu feto e a dizer que ela está cometendo um crime, ela que foi vítima de um crime. Então, eu vejo assim que nós hoje precisamos lutar duplamente, porque a gente passou de um período em que a mulher conseguiu muitos direitos por meio de muitas lutas, mas hoje há um retrocesso muito grande. Então, eu gostaria de chamar a atenção para esse fato, que para mim é uma abominação. Agradeço, adorei o filme, estou adorando essa discussão. Obrigada.
Isso que a Cássia trouxe é importante, é para a gente pensar que a história não é, nós não temos um processo sempre de evolução, né, no sentido aí do que nós significamos, do que é melhor, do que é evoluir, né, porque todos esses conceitos são questionáveis e são discutíveis, né. Então, assim, a história, em um palavreado mais simples, ela não é só andar para frente, então, às vezes é andar para trás, né. Então, é por isso estar atento, nós precisamos estar atentos e nos questionarmos o tempo todo sobre os rumos que a sociedade vai tomando, né, o que vai prevalecendo, quais ideias, quais grupos, e por que em determinados momentos da história os conservadorismos voltam com tanta força, se eles estavam escamoteados e voltam, ou se realmente eles estavam mais resolvidos, mas por função da pressão e do poder de alguns grupos, né, fundamentalistas, de alguns grupos mais autoritários, aí eles ganham, né, esses movimentos ganham força, e a sociedade volta novamente a pôr na mesa comportamentos absurdos, como esse aí que a gente está acompanhando agora, né, essa questão com as mulheres estupradas, e a questão do aborto, é doído mesmo ver como é que o Ministério da Saúde toma uma medida dessa sem autoritariamente, né, não tem sustentação em todo o debate que a medicina, que o serviço de saúde vem fazendo, que as próprias mulheres, que os movimentos de direitos humanos vêm fazendo, né, são decisões tomadas ali dentro de um gabinete sem um olhar para os outros grupos, para os outros pensamentos, para os outros argumentos, né, medidas autoritárias, preconceituosas, e querem impor uma visão de mundo, né, na força. Então, é isso, tá atento, porque é isso, a gente tá sempre correndo o risco de perder o que conquistou nos direitos humanos, nas liberdades, né. Na verdade, eu acho que eu vou acrescentar um pouco mais nessa coisa de você ter o respeito ao próximo, né, de um modo geral. Acho que a Ilka, né, ela fala que o amor não existe, né, que ela só acredita na amizade e no bem-querer. De alguma forma, eu entendo que ela amou, né, e eu acho que quando a gente se coloca no lugar do outro, né, e vendo todas essas diferenças que a gente, a partir do momento em que, em 50 anos atrás, né, eu olho para a minha casa, vejo a minha mãe, que teve um comportamento semelhante ao delas, que devia ser mais 50 anos para trás, que saiu de casa para poder ter a própria casa. Então, nós não estamos falando de algo há 300 anos, nós estamos falando de gerações muito próximas, né? E o quanto a gente, de fato, não evolui um pouquinho, eu acho que a gente evolui de pouco em pouco e olha, começa a ter, quando a gente olha, evolui, aumenta o campo de olhar, né? Então, a gente passa a ver coisas que a gente não via, passa a enxergar repressões que a gente não enxergava. Então, eu acho que, de alguma forma, a gente anda para frente, mesmo quando volta um pouquinho, mas porque a gente só volta porque passou a enxergar coisas novas. Né? E que a empatia e você respeitar deveria permear todas essas relações, porque a gente seria muito melhor se a gente respeitasse um ao outro. É isso. Eu gostei muito do filme. Muito obrigada pela oportunidade. Foi muito legal, muito importante. Estar junto é muito bom. Encontrar as pessoas, dialogar, estar junto já é muito gratificante. E eu vi as trocas todas, né, de quem traz contribuições tão sensíveis. O filme nos suscita, né, esse olhar sensível para a nossa vida, para a vida de quem está ao redor, para a sociedade brasileira, e como disse aqui a Cássia, não é só a sociedade brasileira, é uma questão da humanidade, discutir tudo isso que nós estamos discutindo aqui é discutir humanidade, né, discutir possibilidades da vida para o humano, né, possibilidades que limitam, possibilidades que libertam, né? É isso. Então, não tem essa coisa também só de povo brasileiro, que o povo brasileiro é mais isso, mas o homem brasileiro que é... não tem, essas problemáticas perpassam toda a vida, né, social, todos os cantos do mundo, em algumas culturas, de modos diferentes, mas as questões do mando, do autoritarismo, do controle, né, de um sobre o outro,
Você vai encontrar manifestações dessas relações em todas as sociedades. E o importante é dialogar, né? Não calar, dialogar. E eu coloquei aqui do lado uns nomes de uns filmes dele que vale a pena, a maioria tem no YouTube. O próximo filme que nós vamos ver é um outro documentáriozinho que foge da Issai, ele é até mais curtinho, e aí vocês já receberam aí no e-mail, né? Novamente a gente vai falar do Nordeste brasileiro, mas é um Nordeste aí a vida dos camponeses, né? Aí as relações de trabalho, a discussão ali do ser analfabeto e o que tudo isso significava nos anos 60 para aqueles trabalhadores. Novamente à tona as relações de poder, as relações de mando, da exploração do trabalho, e a gente olha para o passado, olha para o presente e mira no futuro, né? O que a gente quer daqui para frente. E aprende aí com o passado e presente para construir outras possibilidades. Então é isso, eu gostei muito de estar com vocês, estava bem assim, ansiosa, querendo saber o que vocês iam achar do filme, e foi isso, um prazer. É só isso mesmo, é gostoso ver filme e conversar.